Bom dia a todos, meu nome é Guilherme Machado e estamos aqui mais uma vez para iniciar mais uma parte dos estudos do direito civil. Os nossos estudos hoje eles serão voltados para o estudo da adoção, um estudo um pouco complexo, não complexo por uma questão legal, mas porque nós temos muita construção jurisprudencial e doutrinária sobre o tema. Então nós iremos trabalhar aqui todas essas questões. Tem em mãos aí o seu caderno, o seu notebook, o seu lápis e bom estudo a todos nós. Vamos iniciar então. Para a gente entender um pouco do estudo da adoção, antes de entrar na questão legal, é importante a gente entender que a adoção é considerada, né, a Maria Berenice Dias coloca, como um dos institutos mais antigos que se tem notícia. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, que crianças são rejeitadas pelos pais, crianças se tornam órfãos, são abandonadas, ou né, os pais falecem, e você acaba tendo um acolhimento por parte de outras famílias, ou até parte da mesma família, uma família extensiva, né, por parte de, às vezes, avós, tios, tias, padrinhos. Há um acolhimento dessas crianças e elas entram no seio familiar e acabam sendo adotadas. É importante, a gente vai falar ao longo, que é diferente a adoção da parentalidade socioafetiva. Eles são próximos, vão no final surtir os mesmos efeitos, porque os dois serão considerados filhos, mas o mecanismo, o processo, né, da socioparentalidade é diferente da adoção. Antigamente, muitas pessoas buscavam a adoção para legitimar essa socioparentalidade, e hoje a socioparentalidade ela encurtou, né? Quando você tem esse vínculo afetivo com a criança, você tem um encurtamento do procedimento, o que facilita, né? O que traz mais benefícios para a criança, né? Lembrando do princípio do melhor interesse da criança, que está esculpido lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a adoção, né, é um dos institutos mais antigos que se tem notícia dentro do direito de família, justamente porque é comum, é normal, né, você ter crianças abandonadas, e é comum também, felizmente, que você tenha famílias que acolhem essas crianças. Okay? Legalmente, a adoção ela era tratada de uma forma muito simplória pelo Código Civil de 16. Depois nós tivemos, era uma chamada de adoção simples e adoção estatutária, né? Era bem básico. Você só podia adotar se você não tivesse filhos. Havia uma série de requisitos no Código Civil de 16 que dificultava a adoção, o que era muito danoso, porque você sempre teve um grande número de crianças aptas a serem adotadas, mas quando você cria requisitos excessivos, você enumera muitos dos requisitos ou limita demais as possibilidades de adoção, você dificulta esse ato, né, de inserir as crianças, inserir pessoas dentro de um seio familiar, dentro de uma família que vai acolhê-la como se fosse uma criança. Na época do Código Civil, o Código Civil de 1916, o nosso código anterior, o Código do Clóvis Bevilacqua, nós tínhamos a lei, em 1957, a lei 3133, depois tivemos a lei 4655 em 65, depois tivemos o Código do Menor em 1979, o Estatuto da Criança e Adolescente em 1990, e aí depois nós tivemos o Código Civil em 2002. E, logicamente, isso gerou uma coxa de retalhos, né, como o professor Tartoso coloca. Então, isso gerou uma insegurança jurídica muito grande. E aí, nós tivemos, né, em 2009, através da Lei 12.010, em 2009, a chamada Lei Nacional da Adoção. A Lei Nacional da Adoção foi importantíssima, por quê? Porque ela não só alterou uma série de artigos do Estatuto da Criança e Adolescente, como revogou o Código Civil na questão da adoção. Nós temos lá no Código Civil
dois artigos, 1618 e 1619. Em 1618, ele vai dizer que para questões de adoção utiliza-se o Estatuto de Criança e Adolescente. Em 1619, fala que na adoção para maiores serão observados procedimentos, sentença judicial e o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, encerrou-se o disciplinamento e essa colcha de retalhos, né, essa norma Frankenstein que a gente tinha sobre adoção, e você passou a ter um diploma único, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Além, né, dessas revogações, alterou também alguns termos que vinham, né, de uma tradição patriarcal, né, você tira, né, a questão do poder familiar, né, você tinha a pátria e poder, você tinha termos, né, que traziam essa identidade. Agora você tem poder familiar, né, você tem a adoção mais voltada, na verdade, conversando com o Código Civil de 2002 e com a Constituição de uma forma mais igualitária, trazendo aquele princípio constitucional da igualdade entre filhos. Então, você teve uma norma importantíssima em 2009 que acabou pacificando a questão da adoção no sistema jurídico brasileiro. Então, hoje nós temos essas normas e a gente vai tratar então qual seria, né, para a gente iniciar o nosso estudo, qual o conceito de adoção. De acordo com a doutrina, como a gente poderia conceituar, explicar, né, o que seria tecnicamente a adoção. Então, vamos lá ver alguns conceitos. Então, para a gente analisar o conceito, né, porque há uma pequena nuance a respeito desse conceito, eu vou trazer para vocês alguns conceitos que a doutrina coloca para a gente conseguir visualizar aí essa questão. Então vamos lá. O professor Silvio Rodrigues, ele conceitou a adoção como ato do adotante pelo qual traz ele para sua família e na condição de filho, pessoa que lhe é estranha. Maria Helena Diniz, a adoção é ato jurídico solene pelo qual alguém estabelece, independente de qualquer relação de parentesco consanguíneo ao fim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na condição de filho, pessoa que geralmente lhe é estranha. Conceito desse do Pontes de Miranda. A adoção é ato solene pelo qual se cria entre adotante e adotado relação de paternidade e filiação. Vê que a questão da paternidade é um termo antigo, né, mas Pontes de Miranda é a doutrina mais clássica. E Maria Berenice Dias, a adoção é ato jurídico em sentido estrito, cuja eficácia está condicionada à chancela judicial. Cria um vínculo fictício de parentalidade, maternidade, filiação entre pessoas estranhas, análogo ao que resulta da filiação biológica. Né? E, por fim, o Paulo Lobo, a adoção é ato jurídico em sentido estrito, de natureza complexa, pois depende de decisão judicial para produzir seus efeitos. Não é negócio jurídico unilateral. Então aqui, qual que é a questão? Qual que é a natureza da adoção? Ele seria negócio jurídico ou seria ato jurídico em sentido estrito? Né? Nós já trabalhamos essa questão do negócio jurídico, do ato jurídico em sentido estrito, no nosso vídeo anterior. Então, só recapitulando, tanto o negócio jurídico quanto o ato jurídico em sentido estrito, eles estão dentro, né, da teoria do fato jurídico sob a mesma árvore, sob a mesma origem, que é ato jurídico em sentido amplo, o ato jurídico lato sensu. O que é o ato jurídico lato sensu? É aquele ato jurídico que depende da vontade humana. Então, dentro de jurídico lato sensu, ato jurídico lato sensu, você tem três possibilidades, né? Ele pode ser um negócio jurídico, ele pode ser um ato jurídico em sentido estrito e pode ser, né, aí um conceito criado pelo professor Pontes de Miranda, um ato-fato. Né? Aqui nós não iremos trabalhar o ato-fato. Então, a gente teria a possibilidade de ser ato jurídico em sentido estrito ou negócio jurídico. O que vai diferenciar eles? Principalmente os efeitos. Né? Então, os efeitos eles são automáticos, os efeitos eles são dispostos em lei, os efeitos podem ser negociados, os efeitos eles podem ser trabalhados através de cláusulas
Então, quando a gente pensa em adoção, a gente pensa, não, né, não existiria cláusula, e isso realmente é o que segue a maioria da doutrina. Por isso, como a gente viu nos conceitos, a adoção seria, né, ela é considerada pela maioria da doutrina como um ato jurídico em sentido estrito, né? Mas aí há uma questão que o professor Tartu se coloca, que é a questão com relação, né, a negócio jurídico unilateral. Como depende de iniciativa da parte, depende de exercício da autonomia de vontade, e em tese depende de uma decisão judicial, né, tem uma questão, uma certa bilateralidade, porque depende de anuência. Então, seria a pessoa, quando é maior, ela depende de anuência, quando tem mais de 12 anos é necessário ouvir o adotado. Então, não seria um negócio jurídico, seria realmente um ato jurídico em sentido estrito. Então, aí, né, a gente segue esse entendimento do Paulo Lobo, que coloca ato jurídico em sentido estrito, ato complexo. Então, ele tem, apesar de ser um ato jurídico em sentido estrito, ele tem uma questão de sui generis, essa complexidade, e a gente vai trabalhar. Mas, né, numa eventual pergunta, onde se classifica a adoção, ela se classifica, pela maioria da doutrina, como ato jurídico em sentido estrito. Ok? Então, vamos continuar aí os nossos estudos. Antes de a gente entrar aqui na questão da adoção, né, do procedimento legal e competência, é importante fazer uma ponderação com relação à realidade atual da adoção. Muito bem colocado pela Maria Berenice Dias, a questão da adoção nos dias de hoje. Em que pese o ideal romântico de que a criança deve crescer dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente onde ela foi gerada, né, com pai, mãe e tal. Essa é uma visão muito romântica, que nem sempre acontece. Então, muitas vezes a criança ela se encontra em um lar hostil, um lar deturpado, quando muitas vezes possui um lar. Então, cabe ao Estado buscar essa criança e trazer ela ou retirar ela de dentro dessa família e conceder a ela a possibilidade dela crescer em um lar mais harmônico, com uma família que vai criar, que vai dar amor, que vai dar carinho, que vai trazer afeto àquela criança, né? Só que o processo hoje, a burocracia para disponibilizar a criança, quando isso finalmente acontece, ela é enorme. O sistema brasileiro, buscando justamente essa proteção à criança, ele criou uma série de requisitos, uma burocracia tão grande que muitas vezes a família quer adotar, tem a possibilidade de adotar, é uma família em condições, a criança quer ser adotada para aquela família, mas o processo demora tanto tempo, que muitas vezes os pais e a criança chegam a perder a primeira infância, que é um momento importantíssimo na construção psicológica, né, na base, como base ali para a construção psicológica da criança. Então, há uma burocracia enorme com tempo de convivência, buscando você tentar descobrir se realmente aquilo vai ser mais benéfico para a criança, antes de você retirar a criança da sua família biológica, né? Uma série de processos e procedimentos, né? Ouvindo o Ministério Público, ouvindo grupos e equipes interdisciplinares para tentar fazer com que aquela criança continue na sua família biológica, né? Porque é o objetivo do Estado que ela não saia dali. Só que os procedimentos são tão morosos, são tantos requisitos, que ao final, quando se chega à decisão de retirar aquela criança da sua família natural, você já teve anos, né, já se passaram anos e já houveram danos irreparáveis para aquela criança, né? Então, a crítica que tem se feito pela doutrina é justamente no sentido de desburocratizar e permitir que essas crianças elas entrem dentro das famílias
de forma mais rápida, de forma mais célere, né? Antes, inclusive, que elas cheguem na faculdade, né? A gente pensa absurdo, mas às vezes demoram anos e anos e anos para que isso aconteça. E depois que a criança é retirada, você busca, né, uma família extensiva, que são parentes mais próximos, para só então dar a pessoas estranhas, né, pessoas não ligadas consanguineamente àquela criança. Então, a crítica que se faz hoje é que, buscando prevalecer o melhor interesse da criança, deve-se ter uma flexibilização dessas normas. Para você ter ideia, a pessoa que ela se encontra na fila de adoção, ela não pode nem prestar serviço voluntário em locais onde possuem crianças, para que não haja, né, uma aproximação sem essa fiscalização, sem esse acompanhamento legal, né? Então chega a ser as raízes do absurdo essa burocracia, e isso acaba prejudicando a pessoa mais interessada, que é a criança. Então fica aí essa observação, né, trazida de forma muito bem colocada pela Maria Berenice Dias. Antes da gente entrar nas questões, nos procedimentos e nos requisitos e possibilidades, que iremos ver, né, ao longo aí dessa aula, essa burocracia excessiva. Vamos lá. A primeira questão, como já colocamos lá quando falamos da questão do conceito, é que a adoção ela depende de sentença judicial. Então, tem que ser feita através de mandato civil, ouvido do Ministério Público. Lembrando, o Ministério Público, né, ele deve participar de todo o processo de adoção, todas as fases, deve ser sempre ouvido sob pena de nulidade, né? Defende aí o interesse do menor. Então, ele deve ser feito através de decisão judicial, seja para maiores, seja para adoção de crianças maiores, seja para adoção de menores. A vara, né, aonde vai correr o processo, depende de quem está sendo adotado. Se for menores, vara da infância e juventude. Se for maiores, na vara de família. Aonde há, claro, essa separação de varas, porque nas comarcas menores, né, há não uma confusão, mas há uma fusão entre varas de família, vara civil, vara de criança e adolescente. Então, normalmente, costuma serem a mesma, todas essas juntas na mesma vara. Mas em comarcas grandes, em comarcas onde você tem um maior grau de especialidade, você faz essa diferenciação, ok? Então, a adoção é considerada uma medida excepcional e irrevogável, né? Porque você só busca adoção depois que você esgota todas as possibilidades de manutenção daquela criança dentro da família natural dela, dentro da família biológica. Tá? Então, antes de ser concedida a adoção, você vai buscar, o Estado vai buscar ferramentas. Há problemas financeiros, há problemas de drogas, há problemas psicológicos. Então, vai se buscar resolver aquelas questões para que se mantenha a criança na família biológica dela, naquela família onde ela se encontra. Não havendo, ou seja, última ratio, né, igual a gente conhece, né, lá do direito penal, né, o termo última ratio como uma última possibilidade. Aqui a adoção também é a última ratio. Encerrada todas as possibilidades, você parte para a adoção, sendo que a adoção também ela é irrevogável, assim como reconhecimento com filhos. Então, essas são as primeiras questões. A adoção, a criança ela é colocada, né, a criança e adolescente ela é colocada na família natural ou na família extensa ou ampliada, né? Busca-se isso. Então, quais são os conceitos de família natural e família extensa ou família ampliada, mais comum utilização de família ampliada? A família natural é comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, essa é a família natural, é essa família que se busca manter a criança inicialmente. E a família ampliada
se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formado por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculo de afinidade e afetividade. Então, normalmente, né, a busca, o normal, o legal é que, não conseguindo manter a criança dentro da família natural, busca se inseri-la dentro da família ampliada. Por quê? Para que não haja uma ruptura, né, muito drástica da questão da afetividade. Então você vai buscar tios, vai buscar primos, vai buscar pessoas próximas que possam dar continuidade a esses laços que já foram criados. Então você busca pessoas que já possuem um certo grau de afetividade com essas crianças, ok? Uma observação importante aqui, quando a gente fala de que a adoção ela é irrevogável, né? Então há situações um pouco peculiares já debatidas pela doutrina e pela jurisprudência. Então, como eu disse, você busca a manutenção da criança na sua família natural. Não conseguindo, você busca a manutenção da criança na família extensa ou família ampliada. E aí, caso não consiga, você parte para a adoção de famílias estranhas, né? Essa adoção, ela é irrevogável. Mas seria ela realmente irrevogável? E aí você tem algumas questões que devem ser colocadas aqui. Quando a família ela adota a criança, aquela criança ela se insere naquele núcleo familiar, naquele seio familiar, como filho, qualquer outro filho. Já que não há diferença entre um filho consanguíneo e um filho adotado, e a mãe e o pai, né, havendo impossibilidade, eles podem, né, dar a criança para adoção. Na verdade, elas podem manifestar a vontade, né, demonstrando que não possuem capacidade de cuidar da criança. Eles podem, de certa forma, abandonar, né, através de todos os procedimentos judiciais e a destituição do poder familiar. Você poderia, né, ter uma espécie de revogação indireta quando você adota a criança e depois abandona a criança, né? Tem alguns autores colocam, né, poderia, né, a Maria Berenice Dias Rodrigues, eu teria a possibilidade, né, de devolver uma criança que em tese veio com vício redibitório, né? Claro que não. Apesar de que as pessoas elas tratam hoje em dia as crianças como coisas, né, a gente vê muitos tratamentos de filhos como se fossem coisas, não como se fossem crianças, né? Há uma crescente necessidade aí em alguns núcleos sociais de que as pessoas tenham filhos para que haja, né, uma participação social, porque há uma exigência social, uma exigência familiar, e aí como aquelas crianças não foram quistas, não foram bem-vindas, não foram trazidas ao mundo por uma questão afetiva, e sim por uma obrigação social, elas acabam sendo coisificadas, e isso acaba gerando essa ideia de que, né, se você adota uma criança, se aquela criança ela se sai muito mais abençoada, como dizem os antigos, eu poderia devolvê-la. Então não pode devolver, porque é irrevogável, mas há essa possibilidade que disso seria uma revogação direta, né? Que seria você adotar e abandonar. É possível? É possível. E o que tem se buscado para minimizar isso? A jurisprudência ela tem buscado algumas ferramentas para minimizar essa questão. Então, duas situações, a gente já tem decisões nesse sentido, que têm se demonstrado efetivas, né, e válidas. A partir do momento que você abandona a criança, você gerou um dano a ela. Okay? Então, se a gente analisar a questão do abandono afetivo paterno, né, que já há mais do que decisões, né, já está consolidada a questão do abandono afetivo, você tem um abandono afetivo, você criou laços, você criou expectativas e você lesou aquela criança quando você abandona ela.
você adotou, ela é uma criança muito mais necessitada de afeto e carinho, você gera uma expectativa, você traz ela para dentro do seu familiar e depois você abandona. Houve um dano e esse dano ele tem que ser compensado. Então tem que ser arbitrado dano moral para essas crianças que são abandonadas, né, depois da adoção, que seria uma forma até de coibir, né, de sancionar esse tipo de postura. E outra decisão também que tem sido vista é, olha, a partir do momento que você traz a criança para dentro da sua família e abandona ela, enquanto ela não for recolocada dentro de uma nova família, né, enquanto não houver uma nova adoção, você vai pagar alimentos para ela. Porque é sua obrigação como pai, é sua obrigação como mãe, é sua obrigação como adotante, né, você assumiu um compromisso. E agora, se você não quer, por algum motivo, arcar com essa obrigação, que você pague alimentos até que ela seja reinserida dentro de outro núcleo familiar. Então, isso aí é uma questão que tem sido colocada de forma muito justa por alguns magistrados e pelo Ministério Público, tem trazido consequências positivas e tem evitado esse tipo de postura por parte de pais que rejeitam as crianças. Vamos lá. Como primeiro requisito que a gente tem, está lá no artigo 42 do Estatuto da Criança e Adolescente, é a idade mínima de 18 anos. Então exige-se a idade mínima de 18 anos para adotar, independente do estado civil, né? E aí, fazendo a observação, não entra aqui emancipação, porque a lei não diz plenamente capaz ou capaz, ela diz maior de 18 anos. Então aqui nós temos um marco etário para essa adoção. A adoção, que é antigamente realizada por uma só pessoa, ela é denominada, né, de adoção unilateral. Antigamente, a adoção que a gente chamava de bilateral, que era feita por um casal, né, sejam dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, era chamada de adoção bilateral. Agora nós chamamos de adoção conjunta. E aí tem uma observação importante, que a lei exige que eles sejam casados civilmente ou estejam ou mantenham uma união estável, comprovada a estabilidade da família. Então aqui a gente já tem mais uma observação, que é uma diferenciação, ou seja, uma inconstitucionalidade, segundo a doutrina, com relação ao casamento e à união estável. No casamento, você simplesmente precisa estar civilmente casado. Na união estável, você, além de manter uma união estável, você tem que comprovar estabilidade da família. Ora, se os dois institutos eles se equiparam, por que eu vou dar um tratamento diferenciado? Então, tem-se afastado essa necessidade de estabilidade familiar justamente porque busca-se um tratamento igualitário entre casamento e entre união estável, conforme a Constituição, né? Lá no artigo 226 da Constituição, onde a gente fala de entidades familiares, são famílias de qualquer forma. Então, a maioria da doutrina entende que esse termo, essa necessidade de comprovação de estabilidade familiar, ela é inconstitucional. E aí nós temos uma observação relacionada ao parágrafo 4º do artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você, estudante que está com o código na mão ou está com o notebook aberto, é bom grifar lá. Esse artigo 42 é um artigo muito importante. Ele coloca o quê? Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem com relação à guarda e o regime de visita, desde que a convivência, ou seja, aquele período necessário de convivência anterior à adoção, ela tenha sido realizada durante a união, durante o convívio daquelas pessoas, né? Então, tenha havido uma convivência anterior, tenha existido, ter comprovado o vínculo de afinidade e afetividade com relação àquela criança. E aí, duas observações aqui. A primeira, quando diz judicialmente separados, aí a gente já entende que houve a doutrina entende, né,
que houve uma inconstitucionalidade superveniente, porque a partir da emenda constitucional 66 de 2010 acabou-se, né, com a separação judicial. A gente já trabalhou isso quando falamos de divórcio, no nosso vídeo de divórcio. Então, não existe mais separação judicial. Ah, mas tem os que já estavam ou que vieram a separar judicialmente. Vale para esses que estavam judicialmente separados antes da emenda constitucional 66 e não fizeram a conversão em divórcio posterior. Só para esses casos, porque não temos mais novos casos de separação judicial. A separação judicial ela ocorria, né, antes do divórcio, que não mais é necessário depois da emenda constitucional 66, ok? Então, essa é uma primeira observação. A segunda observação, que é do Luciano Alves Rezato, que é essa questão, né, essa mudança, essa alteração trazida pela lei de adoção, ela foi importantíssima, esse parágrafo 4º. Por quê? Porque abre a possibilidade, abre espaço para adoção por casais homossexuais. Então, a partir dessa alteração em 2009, você teve, né, uma porta se abrindo para a possibilidade de adoção por uniões estáveis de casais homossexuais, né, de relações homoafetivas, né, que é o mais correto de se dizer. Okay? Então, vamos analisar essa questão da adoção. Admite-se ou não se admite-se adoção por casais homoafetivos? Ou seja, a adoção homoafetiva, ela é possível ou não? Então, com relação à adoção por casais homoafetivos, é uma questão que sempre gerou muita polêmica, sempre levantando essa bandeira do interesse da criança, de danos psicológicos da criança, mas na verdade o que estava por trás, no plano de fundo de toda essa situação, são questões muito mais tradicionais, questões enraigadas numa tradição religiosa, um preconceito muito grande, e isso acabou sendo derrubado, né? Iniciou-se essa derrubada desse preconceito, dessa possibilidade em 2010. Em 2010, o STJ, justificando justamente em cima do artigo 42, parágrafo 4º, ele possibilitou a adoção por casais homoafetivos. Então está lá no informativo 432 de 2010. Em 2011, o STF ele confirmou esse entendimento e afastou esse debate sobre adoção homoafetiva. Em 2015, nós tivemos uma decisão emblemática pelo STF, né, no recurso extraordinário 846-102, né, de 2015, no qual a ministra Carmen Lúcia, né, relatora do processo, ela afastou a necessidade de idade mínima para essa adoção de casais homoafetivos. Por quê? O Ministério Público, né, o Ministério Público do Paraná, uma ação que teve origem no Paraná, ele alegou que deveria haver uma idade mínima para a possibilidade de adoção por casais homoafetivos, e essa idade mínima foi estipulada pelo Ministério Público como sendo 12 anos, que seria uma idade onde a criança já conseguiria entender a natureza de uma relação homoafetiva e não haveriam danos psicológicos, né, para essa criança. Tá? Isso foi afastado. Por quê? É um direito subjetivo dos casais homoafetivos, assim como de qualquer outro casal, né? Desde que você tenha visibilidade, continuidade, durabilidade desse seio familiar, dessa relação, né? A adoção ela entra dentro da autonomia familiar, né? Então, não há a possibilidade do judiciário, uma vez que já é reconhecido a união homoafetiva como família, né, como constitucionalmente como uma família, dentro daquele rol constitucional, o rol que não é taxativo, é um rol exemplificativo, é um rol, né, que toda vez que surge, né, como nós dissemos num vídeo anterior sobre parentalidade,
quando surge uma nova família, um novo modelo de família, cabe ao direito, né, analisar, estudar e inseri-lo dentro desse conceito de família. Uma vez inserido, ele de lá não sai mais. Então, os casais, os relacionamentos homossexuais, eles possuem todos os direitos subjetivos de casais heterossexuais. Não pode haver uma diferença nessas questões, né? E alguns doutrinadores, eles levantaram a bandeira de que não haveriam prejuízos psicológicos ou sociais para os filhos de casais homoafetivos. E aí há um estudo, né, e quem tiver interesse em buscar, do Jorge Halp Rios. É um estudo feito com base, né, em várias universidades, numa associação americana de psicologia, onde demonstra, né, através de vários estudos, que não há qualquer prejuízo psicológico para a criança, não há qualquer dano social para aquela criança que é adotada por um casal homoafetivo desde criança, desde pequena, né, desde bebê, independente da idade que a criança for adotada, não há qualquer dano. Por quê? Porque há uma construção moral, ética, né, social e psicológica, e isso não causa qualquer transtorno à criança. Mas ela vai sofrer preconceito na escola. Sim, pode ser que sofra preconceito na escola, pode ser que sofra alguns tipos de preconceito social, mas se fosse assim, né, as crianças deficientes sofrem preconceito, as crianças que têm algum tipo de transtorno, né, não só físico, como psicológico, elas sofrem preconceito. Hoje em dia, crianças negras ainda sofrem preconceitos, crianças de outras etnias sofrem preconceitos. A questão não é evitar, né, que a criança sofra preconceito, impedindo ela de ser inserida numa família, numa relação, numa união estável, uma afetiva. A questão é trabalhar o preconceito para que você não tenha preconceito dentro da sociedade, dentro das escolas. É o inverso. Você não pode impedir um direito subjetivo porque a sociedade ainda carrega essa carga preconceituosa. Você precisa trabalhar a sociedade e não impedir um direito, não impedir, né, a inserção de uma criança. E aí a gente trabalha principalmente a tecla que se bateu desde o início pelo STJ, em 2010 pelo STF, em 2011 pelo STF, em 2015, é o princípio do melhor interesse da criança. Sempre esse levado em consideração. Então, você tem que olhar o melhor interesse da criança. Então, impedi-la, né, de entrar dentro de um núcleo familiar estável, harmônico, só pelo fato de que tratam-se de homossexuais, de uma relação homoafetiva, né, não sei se é um termo correto, é extremamente equivocado. Então, é essa questão que deve ser trabalhada, é essa questão que deve ser levada em conta, e essa questão foi levada em conta pelo STF, e hoje já é pacífico essa possibilidade, por mais que ainda se tenha resistência de algumas áreas da sociedade civil. Mas são essas áreas da sociedade civil que devem mudar o seu pensamento. E o direito, ele deve andar sempre de forma dinâmica, sempre buscando o melhor interesse. Vamos lá. Um outro requisito que se impõe no artigo 42, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente é que o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotado. Então, a primeira coisa, vai se levar em conta a idade de quem, né? Quem que vai ser considerado a questão ali da idade. Então, se você tem, imagina, a adoção por um casal, uma pessoa com 30, outra com 26 anos, vai ser sempre levado em conta a idade do mais novo, ok? Há a possibilidade de se adotar, né? Vamos pensar aí, um casal onde um tem 25 anos, né, e o outro tem
16 anos e 3 meses e 4 meses. É possível um casamento? É possível uma união estável? A união estável há algumas ressalvas, mas vamos pensar aí no casamento. É possível, né, mediante autorização, ou no caso, se for emancipado, há uma emancipação. Eu posso deferir? Se for por melhor interesse da criança, for comprovado o melhor interesse da criança, nesses casos há decisões que possibilitam, sim, a adoção. Então, um dos adotantes, ele tem mais de 18 anos, o outro tem menos, mas aí, por questões de melhor interesse da criança, você vai possibilitar isso. Então, eu levaria em conta a idade de quem? A idade menor. Então, uma pessoa que consta aí com 17 anos, ela vai poder adotar uma criança com no máximo 1 ano de idade. A partir de, no máximo 1 ano de idade, para dar essa diferença de 16 anos. Essa norma, ela é absoluta? Nada dentro do Estatuto de Criança e Adolescente a gente pode dizer que é absoluta. Toda regra tem exceção, né? Se a gente utilizar inclusive o princípio da derrotabilidade, né? A teoria da derrotabilidade, ou defensibility, que foi trazida, né, para o Brasil aí pelo professor Humberto Ávila. Então é uma teoria de que toda norma ela teria uma causa de exceção. Então toda norma teria implicitamente, né, uma exceção, né, a não ser que. Por quê? Para evitar que a aplicação da norma seja mais danosa do que a não aplicação da norma. Então, aí a gente tem, né, sempre conflitos, né, na grande maioria das vezes, de princípios. Então, você tem ali, tem que ponderar. E quando você conflitua e você tem um princípio maior, que é o princípio do melhor interesse da criança, esse princípio, na grande maioria das vezes, ele se sobressai, ele prepondera. Então, não só você pode possibilitar menores de 18 anos adotar, quando você tem uma situação dessa, assim como você pode também entender que é possível que você tenha uma idade menor, né, do que diferente de idade menor de 16 anos para adotar. Teve um caso de 2 irmãos que adotaram uma criança menor com a idade, né, a diferença de idade era menos de 16 anos. Por quê? Porque essa criança já estava inserida, já havia um tempo de convivência com essas duas pessoas, já havia um vínculo de afetividade, já havia um vínculo com esses 2 irmãos, e aí, pelo melhor interesse da criança, possibilitou que houvesse a adoção, mesmo havendo essa proibição legal. Então, conseguimos superar essa norma? Conseguimos. Buscando o quê? O melhor interesse da criança. Então, desta forma, né, houve sim uma ponderação, houve sim um conflito, e ele foi resolvido pelo melhor interesse da criança. Então, muitas vezes, são inúmeros os casos onde você afasta normas do Código Civil, afasta normas do Estatuto da Criança e Adolescente para buscar essa proteção integral da criança, e esse é um desses casos, ok? Tutor e curador pode adotar o pupilo? Pode, tá? Mas enquanto não der conta da sua administração, ou seja, e não se saldar o débito, né, o eventual problema que tiveram com relação à prestação de contas, essa adoção não pode acontecer, está lá no artigo 44 da criança e do adolescente. Claro que é uma possibilidade, por quê? Porque o tutor e o curador, eles acabam criando um vínculo de afetividade, e ao final eles podem querer, né, não mais tutelar, não mais curatelar aquele indivíduo, aquela pessoa, e inseri-la dentro da sua família, né, como se fosse filho, na verdade como filho, né, uma vez que não há essa diferenciação, como já analisamos a questão do princípio da igualdade entre filhos, o princípio constitucional, ok? Então há essa possibilidade, mediante essa ressalva lá do artigo 44, ok? Outra questão que se levanta é: há a necessidade de se dar o consentimento dos pais ou representantes legais daquela criança para ela ser adotada?
sim, há necessidade. Está lá no artigo 45 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é necessário o consentimento dos pais ou dos representantes legais daquela criança, daquela pessoa que será adotada. Tá? E aí algumas observações. Se o adotado contar com mais de 12 anos, ele deve concordar para que o ato seja válido e eficaz. Okay? Se ele contar com mais de 18 anos, ele tem que anuir, ou seja, ele tem que estar de acordo, é indispensável o consentimento. Na questão do consentimento dos pais e dos representantes legais, né, é importante que não há necessidade se eles estiverem destituídos do poder familiar, o que é muito comum, né, principalmente quando você tem adoções onde se retira crianças de lares que estão em desarmonia, principalmente por questões de drogas, né, e aí, né, quando formos analisar a questão do poder familiar, na nossa próxima aula, no próximo vídeo, esse poder familiar ele pode sofrer sanções, e a sanção máxima, né, é a sua destituição. Uma vez destituído, aqueles pais ou responsáveis, eles não têm mais qualquer poder, qualquer influência sobre aquelas crianças, sobre aquelas pessoas. Então, se não há poder familiar, não há necessidade do consentimento, ok? A adoção, né, uma vez inserida, ela atribui à criança adotada todos os direitos e deveres, inclusive sucessórios da família adotante. Ela se insere naquele núcleo familiar como filho, né, como filho consanguíneo. Não há diferenciação mais hoje em dia, né, não há mais aquele catálogo, né, de filho bastardo, filho espúrio, filho legítimo, filho ilegítimo, filho adotivo, filho legitimado. Não há mais esse catálogo de filhos. Então ele se insere, inclusive, para as questões sucessórias. Tá? Então, ele se desvincula, é importante isso, rompe-se todos os vínculos da família anterior, okay? Inclusive sucessórios. Então, a criança que é adotada, ela rompe os vínculos com a família anterior, né, seja ela biológica ou não, cria um novo vínculo com a família adotiva, inclusive sucessórios. Ou seja, se aquele pai biológico ganhar na Mega Sena e vier a sofrer um pequeno falecimento, esse filho adotivo, ele não pode ir lá e falar assim, mas ele é meu pai biológico e eu quero parte da herança. Não, rompeu-se os laços, rompeu-se os vínculos, ok? Então isso é muito importante, tá? Houve uma decisão recente onde a mãe engravidou, não contou ao pai biológico, a criança foi dada à adoção, passou pelos procedimentos de adoção, foi adotada. Depois que ela foi adotada, o pai biológico ficou sabendo que tinha um filho. Esse pai requereu judicialmente o reconhecimento da paternidade. Foi reconhecido porque é um direito, né, direito da personalidade, não só da criança, como do pai também, um direito da verdade biológica, um direito de ter conhecimento das origens, é um direito da personalidade. Então, nesse caso, a criança, ela possui multiparentalidade, ou seja, ela vai ter vínculos com os pais adotivos, rompeu-se o vínculo com a mãe biológica, né, e com o pai biológico. Posteriormente, esse vínculo do pai biológico ele foi reintegrado, ou seja, na certidão de nascimento a criança tem um pai e uma mãe que são adotivos, mas não faz diferenciação na certidão de nascimento. Na certidão não consta que é adotivo, mas são pais adotivos, e mais um pai que é o pai biológico. Então ele tem aí multiparentalidade, 2 pais e uma mãe, um pai e uma mãe adotivos e um pai biológico. Isso é possível? Isso foi possível em decisão agora, inclusive terminada a verbação no cartório, a certidão dele consta
Nesse caso, ele vai ter direitos sucessórios dos dois? Vai ter dos dois, né? Dos dois pais, né? Dos três, na verdade. Da mãe, do pai e do pai biológico, ok? Mas é uma situação excepcional em virtude de uma situação fática excepcional, e aí você tem, né, direito à personalidade, direito à verdade real, da verdade biológica, maior interesse da criança, né? Você tem inúmeras questões aí que possibilitaram essa decisão. Vamos lá, algumas outras questões importantes a serem colocadas. A adoção, ela tem validade, né? Os efeitos da adoção, elas começam a partir do trânsito em julgado da sentença, lá no artigo 47, parágrafo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A adoção, há possibilidade de alteração do prenome, né, do nome da criança. O sobrenome, logicamente, ele vai sofrer alteração. O sobrenome, ele possui interesse público, então aquela criança, ela será reconhecida como dentro daquele núcleo familiar através do sobrenome, né, dos pais adotivos. E ela pode alterar o nome, né? O prenome, ela pode alterar? Pode. Se ela contar com mais de 12 anos, ela tem que ser ouvida e tem que ser dado o aval dela, porque ali ela já criou um vínculo, né, com aquele nome. Lembrando que nome é um direito da personalidade, por mais que ela só seja, né, capaz de alterar a partir dos 18 anos, ela já possui o direito da personalidade, então nesse caso ela vai ser ouvida para poder se manifestar ou não. Você tem possibilidade do que chamamos de adoção pós-mortem. O que é isso? Que quando o adotante ele vem a falecer no curso do procedimento, mas ele manifesta, né, durante todo o procedimento ele manifestou interesse em adotar essa pessoa, essa criança, ok? Então, nesse caso, a gente chama de adoção pós-mortem do adotante. Vai retroagir a data do óbito, ok? Inclusive, o adotante faz jus à herança. Então, quem vai dar prosseguimento serão os herdeiros. Se tiver conflito de interesses, pode ser dado prosseguimento com relação ao Ministério Público também. Observação importante, a gente teve decisão recente onde houve adoção pós-mortem do adotado, ok? Então, no curso do processo, houve o falecimento do adotado, da criança adotada, e aí os pais manifestaram interesse em manter o processo de adoção, foi deferido, então a criança ela foi considerada adotada, houve rompimento do vínculo anterior, formação de um novo vínculo, e na certidão de óbito constou, né, como os pais adotivos, né, aí uma questão, né, mais social, psicológica, para os pais, né, pelo acalento, né, do sentimento de que aquela criança que já era tratada como filho, já estava inserida, já estava tendo convivência, ela morreu, mas morreu um filho e não um adotante, ok? Então, claro que tem que ter havido aí esse estágio de convivência posterior, ok? Lembrando sempre que é algo não previsto em lei, mas as peculiaridades do caso concreto elas sempre possibilitam esse tipo de situação, desde que haja interesse, né, não só para a criança, mas interesse social, interesse pessoal, questões de direito da personalidade que são levados sempre em consideração. Adoção por procuração. Lá no casamento, nós já vimos aí nossos estudos sobre o casamento, lembrando aí no canal Guiando Saberes, dá aí, segue, curte. Também temos o podcast Guiando Saberes, pode procurar aí nas plataformas de podcast, né, Spotify, Anchor e várias outras. Mas o casamento por procuração ele é válido, e a adoção por procuração ele é válida. Diante do caráter personalíssimo, não é possível adoção por procuração. Está lá no artigo 39, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também é vedado a adoção por ascendentes, tá? Ou irmãos, ok? É a vedação lá do artigo 42.
Não há vedação com relação a sobrinhos e tios ou primos, né? Considerando aí dentro da autonomia privada, o que não está limitado pela lei está permitido pela lei. No informativo 551 do STJ, houve a possibilidade do que a gente chama de adoção avoenga, né? E o CNJ esse ano também saiu uma publicação do CNJ possibilitando essa adoção avoenga. O que é adoção avoenga? É adoção feita pelos avós. Ah, Guilherme, mas é proibido. É proibido, mas em situações excepcionais, em casos concretos, no maior interesse da criança, né, há essa possibilidade sim. Na situação fática, o pai, né, de uma menina de 10 anos, né, a pessoa era pai e mãe de uma menina de 10 anos, essa menina de 10 anos ela engravidou, e a criança, né, que nasceu dessa criança, né, esse bebê que nasceu dessa criança, ela foi criada pelos avós como se fosse filho. Né? Havia uma diferença de idade entre o filho e a mãe de 10 anos, né, o que é muito comum em muitas famílias, diferença de 10 anos. E os avós criaram essa criança, uma vez que esse bebê, uma vez que uma criança de 10 anos não tem a mínima condição de criar um bebê. Então, durante toda a primeira infância, durante todo o início da vida, esse bebê ele foi criado como filho dos avós e posteriormente os avós entraram com um pedido de adoção. Né? É válido ressaltar que era de conhecimento de todos essa situação. A criança, né, o que era bebê, o adotante, sabia que a mãe, né, era a irmã, sabia que quem estava querendo adotar era o avô, mas não havia conhecimento da situação toda, mas socialmente, faticamente, ele tratava o avô como pai e tratava a mãe como irmã, e por mais que soubesse que a irmã era mãe. Então, essa situação fática, completamente atípica, permitiu essa adoção avoenga, né? E isso abriu portas para outras possibilidades parecidas, e hoje a jurisprudência já aceita essa adoção desde que haja interesse para a criança, desde que não haja prejuízos para a criança. Então, sempre melhor interesse da criança essa adoção avoenga, ok? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é necessário um estado, né, um período, um estágio de convivência. Esse estágio de convivência é um período para que haja uma relação, haja a formação de um vínculo afetivo, né, um convívio, e esse estado de convivência ele é acompanhado pelo Estado, ele é acompanhado, né, por assistente social, né, fixado pelo juiz. Então, isso há várias possibilidades. O prazo máximo de estágio de convivência é de 90 dias. A lei 2010, né, a lei de adoção, em 2009, ela possibilitou que fosse dispensado esse estágio de convivência se o adotado já tivesse, né, sob guarda ou sob tutela dos adotantes, já houvesse tempo suficiente para avaliar se a convivência foi suficiente para gerar um vínculo entre os adotantes e o adotado, ou adotante e o adotado. Lembrando que a adoção pode ser feita também de forma unilateral por pessoas solteiras, né? Singles, viúvos, solteiros, divorciados. Então, é possível também adotar sem que seja um casal, né? Então, esse período de convivência ele pode ser dispensado. Há uma exceção que não pode ser dispensado, está lá no artigo 46, parágrafo 3º do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando é a adoção internacional, né? A adoção internacional ela exige uma série de requisitos, ela é mais complexa e exige um estágio de convivência de 30 dias no país do adotante. Então, não posso simplesmente falar, olha, vim da Dinamarca, eu quero adotar uma criança brasileira, peguei a criança aqui, vou fazer estágio de convivência lá na Dinamarca. Aí não volta nunca mais, né? Foi para lá, não volta. Nem o pai, nem a mãe, nem a criança vai querer voltar. Mas o Estado precisa proteger essa criança, precisa saber se realmente trata-se de interesse digno, não trata-se de um tráfico internacional de crianças, essas questões. Então, o estágio de convivência é feito no Brasil, ok?
Outra observação, o adotado ele tem direito de conhecer a origem biológica, então ele pode obter acesso irrestrito ao processo onde foram aplicadas as medidas, né, os incidentes processuais, todo o processo após ele completar 18 anos. Essa ressalva de 18 anos é justamente porque aí ele já tem uma maturidade para compreender todo o processo. Tá? Essa alteração, essa possibilidade de conhecer a verdade biológica, ela foi inserida em 2009, na lei de adoção, e ela entra, né, com uma grande inovação nesse entendimento de que o conhecimento da verdade biológica é um direito da personalidade, é um direito fundamental e não pode ser negado a ninguém. Há um interesse psicológico, há um interesse biológico, até uma questão, né, de saúde, porque eventualmente se for necessário, por exemplo, doação de medula, ou doação de órgãos, ou algum tipo de forma, né, a perquirir alguma doença genética, alguma questão genética, você tem a quem recorrer, você sabe a quem recorrer. Okay? Por fim, para a gente finalizar aqui, é importante saber, né, isso já é de conhecimento de todos, a autoridade judiciária ela deve manter, né, de acordo com o estatuto, em cada comarca, em cada foro regional, um registro das crianças que estão em condições, em situação, né, de vulnerabilidade, de adoção, para que as pessoas interessadas elas possam se manifestar favoráveis a essa adoção. Okay? Há uma lista de adoção, uma ordem de prioridade, né, relacionada à idade, relacionada às questões de saúde, se tem irmão, se não tem irmão. Então há uma certa ordem, né, que possibilita as pessoas que manifestarem interesse de adoção, né, participarem e conseguirem adotar essas crianças. Né? Então, uma série de requisitos dessa lista de adoção que ela é mantida em cada comarca, em cada foro regional. Okay? Uma observação importante com relação ao que se chama de adoção afetiva, adoção à brasileira. Né? Porque é brasileira, que é uma prática muito comum que acontecia e ainda acontece no Brasil, que é quando a mulher tem uma criança e o companheiro ou o marido, que não é pai biológico, ele vai até o cartório de registro civil para registrar a criança e registra a criança em nome dele como se pai biológico fosse. Né? Qual é o objetivo disso? Encurtar a questão da adoção. Você está fazendo uma declaração ilícita, né, mas objetivando um laço afetivo, que normalmente foi criado até durante o período gestacional, o período de gravidez. Então há uma motivação afetiva. Né? Inclusive, né, isso configuraria um crime, né, lá no Código Penal, artigo 242, mas, né, há um perdão judicial com relação a isso, justamente pelo caráter motivacional afetivo. E aí entra uma questão. Muitas das vezes, esse pai que fez essa adoção à brasileira, que não é uma adoção, na verdade, né, é um ato ilícito, com o rompimento da sociedade conjugal, seja da convivência, né, da união estável, ou seja, do casamento, o pai, buscando se eximir dos alimentos, ele quer anular essa paternidade, dizendo, olha, não é meu filho, eu fiz isso por motivações afetivas, eu fiz isso porque minha esposa estava numa situação de suficiência, eu achava que eu amava, né, e dá uma desculpa qualquer, uma motivação qualquer. Cabe a anulação dessa paternidade? Não. Hoje já há uma construção judicial, uma construção doutrinária, entendendo que a lei não autoriza ninguém, né, a vindicar no estado contrário ao que resulta o registro de nascimento, lá no artigo 1604 do Código Civil, e ele não pode se valer disso, né, para legitimar algo ilegal que foi feito. Então, uma vez que a adoção ela é irrevogável,
essa postura do pai, desde que não haja um vício de consentimento, ela é irrevogável. A quando que vai haver um vício de consentimento? Você pode ter exemplo de coação, você pode estar sendo coagido a realizar aquela adoção, uma coação, seja uma coação relativa, uma coação absoluta, e aí você vai ter um vício de vontade, aí é diferente, ok? Mas não é aceito esse arrependimento posterior do pai, mesmo porque a gente prestigia aí o que a gente chama de posse do estado de filho, porque ele tratou como filho, ele teve motivação afetiva, registrou o filho, e aí por uma questão simplesmente de alimentos, uma questão simplesmente financeira, ele quer desconstituir esse vínculo. Então, não é possível o pai, através de ação anulatória de paternidade, desconstituir o vínculo que ele fez com o filho através de adoção à brasileira. Mas o contrário não. O filho, ele pode buscar uma anulação de paternidade? Pode. Esse sim pode. Ele pode fazer o uso de ação anulatória do registro, porque o estado de filiação, o reconhecimento dessa vinculação, ela independe para o filho. Para o pai faz diferença, para o filho não faz diferença. Por quê? Em busca da verdade real, em busca da real paternidade, ok? Guilherme, e a questão socioafetiva? Se a criança já tem ali, já conta com mais de 18 anos, aí uma outra questão que vai requerer uma análise do caso em concreto. Nós encerramos aqui a questão da adoção. A adoção tem várias peculiaridades, várias outras questões, mas a gente não consegue aprofundar aqui. Aqui a gente deu um norte e algumas questões mais aprofundadas foram levadas, com temas, jurisprudências. Espero que os estudos aí também sejam nesse mesmo sentido. A adoção é um tema muito interessante para se estudar, para conhecimento de todos, ok? Eu encerro aqui, para mim, boa tarde, quase boa tarde, na verdade, bom dia para boa tarde, e nos vemos na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo sobre poder familiar. Então, até mais, bons estudos a todos.